Olá pessoal, Tony Rodrigues Além da Notícia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que preside o famoso e cabuloso inquérito das fake news, recuou na sua decisão de censurar os sites O Antagonista e Cruzoé, que edita a revista eletrônica do mesmo nome, não é? A revista Cruzoé, editada pelo publisher, jornalista Mário Sabino, e também pelo jornalista Rodrigo Rangel, e ainda pelo também jornalista Diogo Mainardi. Um detalhe aqui sobre essa história é que os jornalistas Mário Sabino e Diogo Mainardi, é preciso que a gente conte um pouco da história de cada um deles. O Mário Sabino foi editor da Veja, foi um dos primeiros jornalistas a noticiar no ano de 2005 a questão do mensalão. Ele acompanhou e cobriu durante muitos anos essa questão e teve que sair do Brasil. Me parece que ele hoje mora na Itália, pressionado pelo PT, pressionado pelo então presidente Lula, pela perseguição, pelo ativismo judicial. Muitos processos com o objetivo exatamente de sufocar a pessoa, de fazer com que a própria revista Veja demitisse o servidor, num acordo, evidentemente, para evitar prejuízos maiores para aquele jornalista. A mesma coisa aconteceu com o Diogo Mainardi, que nunca se rendeu, publicou vários livros, inclusive Lula é Minha Anta, e depois teve que sair da revista e foi morar em Veneza, na Itália, juntamente com sua família, pretextando, claro, escrever um livro, e essa sua ida para Veneza também o ajudou no tratamento do seu filho, que tem um problema de saúde muito sério. Mas enfim, ele nunca abandonou a atividade jornalística e os dois se reuniram posteriormente e resolveram, juntamente com o Cláudio Dantas, montar o site O Antagonista. E mais adiante, essa revista, que mais ou menos um ano, ela vem com matérias exclusivas sobre o cenário político, que é a revista Cruzoé. E, claro, não poderia ser de outra maneira. Eles fizeram muito e contribuíram muito com a divulgação de informações verídicas, furando o cerco da mídia tradicional, que por conta dessa dependência que tem em relação aos governos, não o fez, com a divulgação de matérias exclusivas, de denúncias explosivas, até resultar no impeachment da Dilma Rousseff e nos processos, claro, que chegaram até a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E sobre esse fato, até outro dia estava se desenvolvendo, nessa semana mesmo, um debate na rede social. No Facebook, entrou uma das pessoas aí do Tesouro Estadual do Piauí, me parece que ligado ao PT, e questionando o fato de que o Antagonista havia comemorado o fato da Folha de São Paulo ter, segundo ele, censurado uma entrevista de Luiz Inácio Lula da Silva ao jornal Folha de São Paulo. Na verdade, não houve censura, houve uma decisão judicial. Por quê? O que é que Lula tem a acrescentar com entrevista ou sem entrevista ao debate político? Para repetir as suas famosas frases chavão que foi processado injustamente, que foi condenado injustamente, quando todo mundo sabe que não houve injustiça nenhuma. Segundo, que Lula, vítima de um ataque de ódio, porque seria a ganhar as eleições, quando todo mundo viu que a sua famosa caravana foi recebida com ovos, com muitas críticas em todos os lugares por onde passou, exceto no Nordeste, onde se cercou de toda essa fanfarronice e picaretagem que acontece no Piauí, no Maranhão, no Ceará, inclusive com ligações denunciadas agora por Antônio Palocci com o PCC, isso mesmo, o primeiro comando da capital. Mas eu também queria fazer uma referência que eu considero da maior gravidade, quando ele fala, por exemplo, e costuma falar sempre em suas entrevistas sobre discurso de ódio. Quem mais faz e pratica o discurso de ódio? Não é apenas o discurso, a prática também. Quando veio ao Piauí receber aquele famoso título doutor honoris causa, que até hoje eu não consegui entender o porquê dessa Universidade Federal do Piauí ter concedido a ele esse título, houve um cidadão que quis protestar. O Herbert Matos, engenheiro, cidadão do bem, que, imagino eu, nunca tenha praticado qualquer ato de violência, a não ser o protesto pacífico.
quando perguntou pelos milhões de reais roubados durante as administrações Lula e Dilma. E o que fez o que fizeram os seguidores de Lula? Deram uma brutal surra, uma surra violenta nesse rapaz, de tal maneira que o mandaram para o hospital quase morto. Então quem é que faz o discurso de ódio e a prática do ódio, a não ser os seguidores do PT e os elementos que acompanham esse outro elemento que hoje, felizmente, para o bem da nação, está encarcerado em Curitiba. Então não houve censura nenhuma ao jornal Folha de São Paulo. O jornal Folha de São Paulo queria praticar uma ilegalidade e o Supremo Tribunal Federal, naquele momento, colocou as coisas em seu devido lugar. E dizendo ainda que o site O Antagonista foi um dos que, juntamente com a imprensa, com o jornalismo do bem, lutaram para que elementos como esse estivessem na cadeia e muitos outros. Como disse o próprio, eu fiz essa citação no meu vídeo anterior, o próprio procurador Deltan Dallagnol não é apenas o ex-presidente Lula, são 4 ex-presidentes que estão denunciados, que o Lula já condenado em 2 processos, a ex-presidente Dilma, o ex-presidente Fernando Collor de Mello e o ex-presidente Michel Temer. Ele é preso por quê? Porque todo mundo sabe que esses processos demoram muito e hoje existe como que uma grande investida, uma furiosa investida contra a Operação Lava Jato. Inclusive o procurador Dallagnol pede ajuda da sociedade brasileira para que subsista a Operação Lava Jato. E, inclusive chegando aqui no estado do Piauí, onde se acumulam inquéritos na Polícia Federal sobre escândalos escabrosos como esse da Operação Topic, em que 350 milhões de reais, juntando merenda escolar com o dinheiro desviado do transporte escolar, 350 milhões de reais roubados das crianças pobres do estado do Piauí. Bom, mas voltando ao inquérito do Supremo Tribunal Federal, recua o ministro Alexandre de Moraes desta verdadeira sandice que acomete alguns dos supremos julgadores do Estado brasileiro. Quer dizer, o Estado brasileiro ele deve garantir o cumprimento da liberdade de expressão e de imprensa consagrados na Constituição Federal de 1988, e não a perseguição àqueles que as praticam, né? Tanto a liberdade de expressão quanto a liberdade de imprensa. Agora, a grande pergunta que eu quero deixar nesse vídeo é: quem nos garante que não fará novas investidas, novas e furiosas investidas, eivadas de ódio e também de muitas mentiras, o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, não querendo entender que ele é apenas um dos 11 ministros que integram a Corte Suprema do país. Quer dizer, ele não é dono do Supremo e não é dono do Brasil, não é dono da Constituição brasileira. Então, muitas inverdades ele praticou ao longo desses dias, inclusive acusando sites, acusando outras pessoas, muitos jornalistas, de serem adeptos de fake news. Quem, por exemplo, garante que são fake news? Não houve investigação, não houve trânsito em julgado para dizer que essas notícias são inverídicas. Ele apenas diz, são fake news. Por que ele pode dizer, já que não houve nenhuma investigação para confirmar, para comprovar que são fake news? Porque ele quer que sejam fake news, como os petistas que muitas vezes acusam jornalistas e fica por isso mesmo. Muitos de nós que vivemos em estados nordestinos somos injustamente acusados. Eu vi matéria no Jornal Nacional que diz que o Brasil é hoje um dos países mais arriscados para se desenvolver a atividade jornalística, e principalmente o jornalista independente, aquele que não está vinculado a nenhum veículo. E por que não está? Porque são os veículos ou dependentes voluntariamente, porque aceitam essa submissão, ou perseguidos pelos governos, para que sejam banidos do extrato da relação com a sociedade, que é o que estava querendo fazer o eminente ministro, mas foi combatido pelo Ministério Público Federal, pelas associações de jornalistas, pelos seus próprios pares no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, ninguém pode aceitar uma ilegalidade como essa. Mas o que vai acontecer daqui para frente? Precisa o ministro ser combatido com base na lei, dentro da legalidade, para que outras práticas semelhantes não sejam cometidas e a sociedade brasileira se veja livre de atos discricionários como esses, que foram praticados a mais não saber ao longo dos tantos anos de dominação do ex-governo do PT e agora, sob essa gestão, sob a égide no Supremo Tribunal Federal, do ministro Dias Toffoli, que é um egresso do petismo. Ele foi advogado-geral da União, indicado por Lula, no governo Lula, foi empregado do José Dirceu, assessoria da Casa Civil durante a gestão Dirceu, e claro que
ele, nesse seu proceder, age como se militante fosse. E isso é lamentável. Então, é preciso realmente que se fique atento para novas demarches em função dessa questão. E só para finalizar aqui o nosso vídeo de hoje, é que muita gente, na Sexta-feira Santa, eleva as mãos, não é, aos céus em preces ao nosso Criador, e principalmente aquele que ele mandou aqui para a terra para morrer por nós, Jesus de Nazaré. Mas é preciso também que se questione muitas dessas motivações, porque o problema do Brasil, ele é muito da questão política, é muito da questão da corrupção, mas ele é principalmente muito da questão de não se falar a verdade, de não sermos verdadeiros naquilo que fazemos e naquilo que dizemos. Muitas dessas orações, elas não são condizentes com os nossos pensamentos, e é preciso que a gente tente conciliar aquilo que nós pensamos e sentimos com aquilo que nós praticamos em relação a essa questão religiosa. Porque no Brasil, se você faz uma pesquisa, o IBGE mostra isso, nós temos em torno de 91%, vamos assim arredondar, 90% da nossa população de pessoas que se dizem adeptos da doutrina cristã. E aí, quando a gente observa, 70 mil pessoas por ano são vítimas de mortes por armas de fogo, por armas brancas, quer dizer, mortes violentas, mortes matadas, vamos colocar assim claramente, ou seja, a violência predominando no seio do cristianismo, não está de acordo. Então, é preciso que a gente pense e tente colocar em acordo aquilo que nós pensamos e sentimos em relação àquilo que nós praticamos, porque não está de acordo realmente com o que o Brasil e com o que o Piauí é atualmente. Ok? Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia, muito obrigado, valeu!